Mas nós estamos vendo a sequência, irmãos, lá do capítulo 13, no início, quando eles estavam em oração, em jejum, buscando a direção, a orientação de Deus para a própria obra de Deus, onde Deus deu a direção para que separasse para o ministério Barnabé e Saulo. E nós vimos que quando Deus tem algo a fazer, como nós falamos ontem, sempre o diabo vai se opor. Quando ele não vem antes da bênção, ele vem depois da bênção. Foi o que nós comentamos ontem. O cuidado que nós devemos ter. Porque antes da bênção, nós pagamos um preço. Antes da bênção, como diz, nós fazemos a nossa parte. E no momento que Deus abençoa, no momento que Deus, pela graça, pela misericórdia dEle, concede, faz aquilo que nós estamos pedindo, a nossa tendência é relaxar, é se acomodar. Como quem diz, já fiz a minha parte, Deus já abençoou. E aí, nós paramos dentro de um propósito, dentro de um objetivo. É onde o inimigo, ele vem com as retaliações deles. Como nós vimos, eles estavam em oração. Deus já estava vendo lá na frente o governador. Alguém para ir pregar para o governador. Alguém para ir lá ministrar para o governador. E de modo que Satanás, usando aquele cidadão por nome, o nome do homem aqui, Elimas, né? Tentou de todas as formas impedir que a palavra de Deus, não Saulo e Barnabé, mas que a palavra de Deus chegasse até o governador. Então nós temos que estar preparados para que, quando nós, na nossa missão, no nosso chamado, nós temos que estar preparados para as retaliações de Satanás. Porque é o papel dele, é a função dele, e nós não podemos parar, nós não podemos desanimar. Interessante que ele vem de diversas formas, tentando impedir aquilo que Deus quer realizar através de nós, em favor de alguém que está buscando, está clamando, está sofrendo. Então nós devemos ficar bem atentos em nome de Jesus. Amém? É muito forte essa palavra que está sendo ministrada. E uma das coisas que me chama a atenção aqui é lá no versículo 22. Glória a Deus. Quando diz que este foi retirado, levantou-lhe outro rei, Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aqui está a questão, por que Deus chama Davi segundo o coração de Deus? E uma das coisas que Deus estava procurando, significa que Deus está procurando homens. Amém. Homens, mulheres. Continua procurando. Cheios de vontade, de paixão, apaixonado pelo reino, pela obra. Ele diz: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Porque nós estamos vivendo um tempo em que os homens estão perdendo aquele coração voltado para Deus, apaixonado por Deus. E o reino de Deus, irmãos, só vai ser ampliado com homens e mulheres apaixonados pelo Espírito Santo, pela palavra, né? Para que Deus venha abençoar. Então, Deus achou. Se Ele achou, é porque Ele procurou. Ele está procurando ainda, nesses dias, homens e mulheres nesse nível. E que nós possamos estar nessa brecha, né, pastor? Para ser achado por Deus, em nome de Jesus Cristo. Precisamos estar na brecha, né? Porque na realidade,
O Deus que nós servimos, todos nós sabemos, é um Deus que tem olhos, enxerga e vê. E muitas das vezes nós oramos, nós buscamos, parece que as nossas orações, as nossas petições, ela está parada no tempo, no espaço. Há momentos, confesso a vocês, eu particularmente cheguei até a duvidar certos momentos. Por quê? Orando, buscando, pagando um preço, e você vê que o negócio não vai para frente, não muda, não sai daquilo ali. E, de repente, você olha, como nós não deveríamos olhar, né? Mas somos seres humanos, nós olhamos para alguém que está ao seu lado, alguém que você até conhece um pouco da vida dele, alguém que você já conviveu com ele, e o céu está aberto, você fica, meu Deus, está vendo o que está acontecendo? Então, quer dizer, naquele momento, nós começamos a duvidar. Será que nós estamos no caminho certo? Será que é o meu chamado? Será que eu tenho um chamado? Será que realmente é isso que eu estou querendo para a minha vida? Porque o negócio está tão embaraçado, está tão difícil. Eu estou orando, eu estou buscando, mas nenhuma oração, ela fica perdida. E pode ter certeza que Deus está nos vendo. E na hora certa, no momento certo, Ele vai agir mediante as orações, as petições que nós fazemos a Ele. Então, nós não podemos deixar nos levar pelas situações. Tem um hino que diz, né? Deus trabalha em silêncio. Deus não é mineiro, sabemos disso, né? Apesar de que Ele ama Minas, mas é no silêncio que Ele vai trabalhando. Então, nós temos que ficar atento nisto, para que nós não venhamos desanimar. Achei Davi. Achei. Quer dizer, ele estava procurando. Entre milhares de homens daquela época, pessoas estavam ali também, orando, buscando, clamando, mas de repente a palavra diz, achei Davi. Deus continua procurando homens, Deus continua procurando mulheres, jovens, mas é necessário nós estarmos na brecha. No versículo de número 22, o último parágrafo da minha versão, que ela é corrigida, Almeida Revista e Atualizada, o texto diz o seguinte: homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. O verbo aqui está no futuro, e ele colocando toda a vontade de Deus. Apesar de sabermos das fraquezas de Davi, Deus tinha a convicção que aquele homem não ia deixar passar nenhuma das oportunidades que Deus havia lhe dado, e ele faria de todas as formas possíveis e imaginárias, com um objetivo muito, quase que assim, doentio, né? Faria toda a vontade de Deus. E é aí que está o segredo das vitórias de Davi. Ele não via os obstáculos, ele consultava a Deus, né? Isso é público e notório, principalmente no livro de Samuel. Ele consultava a Deus e ele fazia aquilo que Deus falava. Não, pode ir que você vai vencer a guerra. Pode ir que você vai vencer a guerra. Tem aquele texto que ele chorou pelo rapto das suas mulheres, etc. Chorou e tudo mais. Mas Deus, o Senhor vai me dar o inimigo das minhas mãos? Deus falou com ele, eu vou te dar, pode ir. Então, aí está a parceria de Deus com Davi. Deus dava a direção, Davi, ele sabia o que tinha que fazer e ia atrás. Amém. Entenda bem, somos seres humanos, né, irmãos? Jamais a gente vai querer, aliás, jamais a gente vai conseguir justificar o pecado na vida do ser humano. Somos seres humanos, mas isso não quer dizer, então, que nós temos direito de pecar, de errar, de falhar. Mas o que eu admiro em Davi
além do que o pastor Adilson falou, comentou, e mesmo nos momentos de fraqueza dele, mesmo no momento de queda dele, de fracasso dele, ele não perdeu a fé, a confiança que ele tinha em Deus. Porque, na realidade, irmãos, nós precisamos entender e compreender que ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, é a Mulher Maravilha, né? Nós somos seres humanos. Então, como a própria palavra diz, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Volto a dizer, não justifica nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de erro. Nós temos que ter compromisso, responsabilidade, fidelidade a Deus. Mas, no momento que a pessoa vacilou e errou, então ela tem que entrar pelo caminho da humilhação, do arrependimento. E foi o caso de Davi. E, infelizmente, quantos homens, quantas mulheres, que um dia foi uma bênção na mão de Deus, e um dia Deus usou de uma forma extraordinária. Os irmãos conhecem, eu também conheço. Não vamos citar nome por uma questão de ética, entendeu? Mas, naquele momento da queda, do fracasso, eles deixaram o orgulho entrar. Eles não entraram pelo caminho do arrependimento, da humilhação. E tem uns que aceitaram as palavras malignas, diabólicas, naquele momento caiu, naquele momento tropeçou. De repente, nesse momento, Satanás vem, ela seta, você é um desgraçado mesmo. Agora está tudo arruinado, agora está tudo acabado. Agora, como você vai levantar outra vez? Como você vai olhar o povo? Como você vai olhar a família? Como você vai olhar parente? Como você vai olhar os membros da igreja? Porque nessa hora, como ele é oportunista, ele vem com as unhas batendo, 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 batendo. E se a pessoa realmente ela não tem uma convicção do Deus que ela está servindo, se ela não tem uma convicção e Deus é misericordioso, se ela não tem uma convicção do chamado dela, com certeza ela vai então mergulhar. Eu conheço casos de pessoas que falam, eu já estou no buraco mesmo, como diz, já estou na chuva mesmo, mas não é assim. Deus é um Deus misericordioso. Se a gente for olhar o passado de Davi, entendeu? As falhas de Davi. Davi hoje não estaria... Bom, se hoje tem igreja de tudo quanto é tipo, né? Eu não vou me arriscar a falar isso, né? E hoje nós estamos vendo aí todo tipo de igrejas, então não vou entrar nessa área não. Mas se você olhar, ele não tinha nenhuma qualificação para ser membro de uma igreja séria nos dias de hoje. Mas ele entrou pelo caminho da humilhação. Ele pagou um preço, reconheceu, se humilhou, se rendeu, largou, abandonou. Em consequência disso, Deus acha e Deus dá o maior título que um homem possa imaginar. Um homem, segundo o coração de Deus. Pastor Xavier. Sem dúvida nenhuma, o fato de Davi ter se destacado é muito importante. O que eu quero, a princípio, em primeiro lugar, fazer uma observação, é que, a partir desses capítulos, do 13 a seguir, nós vemos a ênfase que é dada ao ministério de Paulo. E na expansão do evangelho da igreja entre o povo gentil. E vemos que Paulo usava como estratégia, em todos os lugares onde ele chegava, como homem bem informado, ele procurava saber se havia naquela cidade uma sinagoga, uma comunidade judaica. E ele sempre aproveitava a sinagoga, o tempo de oração, de jejum aos sábados,
e estava lá. Mesmo chegando naquela cidade, não sendo daquela região, a gente percebe isso em Paulo, a estratégia dele. E observando como Deus, a sabedoria de Deus é multiforme, e como Deus fez com que a diáspora do povo de Israel, dos judeus, pelas nações existentes naquele tempo, como veio a contribuir para a divulgação do Evangelho. Que mesmo a comunidade judaica naqueles lugares, o modo de vida deles, de fé deles, não deixava de chamar a atenção de tantas pessoas que já estava farta, cansada da sua religião, da sua fé monoteísta, né? E quando chegou o Evangelho através dos missionários, dos apóstolos, principalmente de Paulo e Barnabé, a gente vê como o povo vinha para o Evangelho, o povo abraçava, e a gente vê a contribuição que Deus fez com que isso contribuísse para o crescimento do Evangelho, para a expansão da igreja. Você vê que Paulo, ao chegar nesta cidade, o que ele foi procurar? A sinagoga. E depois de todo o ritual cerimonial judaico na sinagoga, lhes é dada a oportunidade, então ele entra por essa brecha, e o resultado é sempre extraordinário, porque o que Deus fazia através das mãos, como no caso aqui é o ministério dele, através das mãos de Paulo. E o Evangelho sempre foi expandindo, expandindo. Tanto que este livro, pelo que se percebe, não tem um ponto final na história da igreja. Então não é demais a gente concluir que, mesmo após o encerramento da narrativa do livro de Atos, mas a história continuou e a igreja sempre expandindo, expandindo. E usando Davi como homem segundo o coração de Deus, que executaria toda a vontade de Deus, faria toda a vontade de Deus, como foi abordado, Deus encontrou Davi. E eu concordo com essa colocação. Deus, naquele tempo, procurou nas tribos de Israel alguém, e ele achou um jovem. E esse jovem, a atenção de Deus se voltou para ele. E Deus, que não erra, que não pode errar, escolheu ele. E vemos que Davi se tornou um referencial, que a partir de Davi, no trono da nação, todos os que o sucederam, na biografia de todos os outros, se serviram a Deus, é dito que aquele rei que havia sucedido, a linhagem de Davi, dizia que andou com Deus conforme Davi, conforme o seu pai Davi. E os que não andou com Deus, também Davi é citado como um referencial. Não andou nos mesmos caminhos de Davi, seu pai. Que hoje Deus possa nos achar com um coração humilde, quebrantado. Que Deus possa usar nos dias de hoje, porque a história da igreja não acabou. Amém. Pastor Hamilton. Uma coisa é você buscar a Deus, outra coisa é você ser buscado por Deus. É onde Deus fez e ficou o Davi, ficou na história, porque foi buscado por Deus. Amém. Na realidade, Deus não erra, né, irmão? Deus, eu entendo o seguinte, eles realmente são chamados. Tem chamado, tem os escolhido e tem os convidado. Entendeu? Isso aí é muito sério. Tem o chamado, tem os escolhido
e tem os convidados. Tá? Mas aqueles que realmente têm um chamado de Deus, e Deus realmente chamou, entendeu? E é lógico, evidente, Deus não erra. Agora, o fato de Deus ter chamado, o fato de Deus ter colocado, só vai depender daquela pessoa. Se ela continuar andando com Deus, se ela continuar procurando fazer aquilo que Deus determina e Deus manda, Deus vai honrar aquela pessoa. Ela pode passar por lutas, faz parte. Tribulações, faz parte. Mas ela vai vencer. Por quê? Porque Deus é fiel. Ainda que você esteja passando por luta, ainda que você não esteja entendendo nada do que está acontecendo com você, ainda que você se sente até meio perdido no meio da multidão, mas se você tem convicção, e você tem o chamado, e Deus te chamou, e Deus te colocou, fica firme, Deus é fiel. Amém? Eu só queria concluir o raciocínio, e a palavra que o missionário Hamilton falou. Aqueles que buscam a Deus e os que são buscados por Deus. Aí vem a palavra que Jesus falou, que Deus procura. Procurar é o sentido de buscar. O que Deus procura? Quem Deus procura? Os verdadeiros adoradores. Naquele tempo, Deus procurava alguém para sentar no trono, ele achou um. Hoje Deus está procurando. Deus está à procura de homens e mulheres, em toda parte. Deus está procurando. Toda parte no sentido de todas as nações, estados, cidades. Que Deus possa nos achar. Outro ponto que eu quero, dentro dessa linha de raciocínio. Qual é o lugar de maior honra para o servo? O lugar mais alto para o servo. Por acaso não é aos pés do seu Senhor? Pastor, Deus levanta. Pregador, profeta, evangelista, mestre, Deus levanta. Músico, ministro, Deus levanta. Deus não levanta adoradores, Ele procura. Amém. Fala, pastor Eric. As irmãs estão muito caladinhas, né, agregando gente? Nós vamos começar a a pegar as palavras... irmãs, viu? As irmãs aí começar. Tem coisa escondida aí, viu? Vocês só ficam aí ouvindo, né? Amém. Nós vamos começar a pegar vocês, hein? Fica atento, hein? Amém. Agregando a palavra que Deus escolhe, o chamado de Paulo é interessante, no Atos 9, 1, 15. Disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Então Deus, Ele procurou alguém, Ele escolheu alguém, e Ele chamou Paulo, escolheu Paulo. Vai, Atos 9, 15. Disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome para os gentios e os reis e os filhos de Israel. Vai, completa o versículo, né? E lhe mostrarei. Porque eu lhe mostrarei o quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Esse é o problema. Aí nós temos que estar preparados para as lutas, para as dificuldades, para as adversidades. Né? Deus procura, mas eu vou mostrar para ele. Interessante, irmãos. Eu não sei, eu creio que vocês já observaram isso. Parece quanto pior a pessoa é para a humanidade, entendeu? Igual no caso assim de Paulo, né? E era ele, podemos dizer, o próprio Satanás, forma de pessoa. Quanto mais assim a pessoa lá fora no mundo, ela se dedica ao espiritismo, se dedica
a maldade, aquela coisa toda. Quando Deus pega o camarada, aquilo, e o diabo usava ele para fazer. Deus usa ele para fazer. Ele se torna uma bênção muito grande. Entendeu? E a Rose? Graças a Deus. Surgiu uma voz feminina. Exatamente. Aí, fala aí bonito aí, Rose. Concluindo, é o texto bíblico que diz: aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Amém. Né? Glória onde a Deus. Era usado pelo diabo, hoje, usado por Deus, vai superabundar. Amém. Como o pastor Eric disse, não só tem, citando o texto, não só tem o ônus, né? Não só tem o bônus, tem o ônus também. Tem as dificuldades e que precisa estar preparado, como o senhor bem colocou. Amém. Isso mesmo, Rose. Amém. Então, irmãos, é algo muito sério. Mas nós não podemos parar, nós não podemos desanimar. Então, a gente ouve aí certo testemunho de certas pessoas, o quanto o diabo judiou deles, quanto o diabo usou eles. Mas depois eles têm uma experiência, depois eles são libertos, salvos, e se entregam mesmo nas mãos de Deus, como Deus usa de uma forma especial, né? Então, que Deus possa nos encontrar, nos achar a cada dia mais. Amém?